nunca fui muito próximo do meu tio John. Só nos falávamos em datas comemorativas, como aniversários ou feriados. Mas isso mudou quando acabei indo para a faculdade, que era perto de onde ele morava, e minha mãe propôs que eu morasse com ele para economizar com os gastos. Evidentemente, essa ideia maluca funcionou melhor do que o esperado. Meu tio me recebeu de braços abertos e me colocou em um cômodo enorme. Não cobrava aluguel, cozinhava todas as refeições, me deixava fazer o que eu queria e até me arranjou um emprego. Os primeiros meses de adaptação passaram rápido e nós dois nos tornamos grandes amigos. Tudo estava indo muito bem, até uma noite em que eu assistia TV. Senti um leve aroma de canela tomar conta da casa. Era forte o suficiente para arder o nariz e durou cerca de 10 ou 15 minutos. Inicialmente, não pensei nada sobre isso, até que aconteceu pela segunda vez. Cerca de 10 dias depois, eu estava estudando até tarde, quando aquele mesmo cheiro de canela se manifestou. Dessa vez, era ainda mais forte e tinha um leve aroma do que me lembrava fumaça. Depois de passar alguns minutos tentando entender o que estava acontecendo, me levantei para abrir uma janela. E foi aí que os assovios começaram. Eu congelei completamente. O assovio causava calafrios na minha espinha toda vez que aumentava de tom. Soava abafado e distorcido, parecendo vir de todas as direções, como se emanasse das paredes. Começou lentamente, passando por padrões rítmicos e arrítmicos aleatórios. Aquele som parecia que estava tentando formar palavras e continuaram por cerca de 10 minutos antes de finalmente cessar. O cheiro de canela defumada permaneceu um pouco mais, mesmo depois que abri a janela. No dia seguinte, quando contei isso ao meu tio, ele pareceu mais aborrecido do que surpreso e disse que provavelmente era o sistema de aquecimento. Afinal, era muito antigo e fazia isso de vez em quando. Não gostei da resposta, mas fiquei satisfeito por ele ter pelo menos uma explicação. Não existia um padrão na frequência com que ocorria esses momentos. Geralmente, eu ouvia uma vez por mês, mas era sempre à noite. Algumas vezes, seus tons e volume eram mais melódicos, outras soavam estridentes e agudos. O fato é que nunca me acostumei com isso. Com o tempo, comecei a não suportar mais aqueles assovios. Então, tentei dormir em outro quarto, mas percebi que afetavam toda a casa. Como meu tio se mostrava tão desinteressado sobre isso, resolvi tentar dar um jeito no problema por conta própria. Então, chamei um dos meus colegas, chamado Shane, que costumava consertar aparelhos de aquecimento. Ele veio dar uma olhada e fomos até o porão. A fornalha em si é velha, cara, mas ainda está muito boa, Shane disse enquanto guardava suas ferramentas. Pode ter algo dentro dos dutos que está causando os cheiros e sons, mas eu não tenho equipamento necessário aqui para ter certeza disso. Shane queria ir até os dutos de exaustão externa da casa e rastrear um em específico que se conectava ao sistema de aquecimento. Enquanto ele fazia isso, fiquei movendo algumas caixas do porão e acabei encontrando um velho gravador encostado em uma grade de ventilação. Me ajoelhei e peguei o gravador, notando que continha uma fita cassete, mas acabei deixando o aparelho para trás e saí do local. Eu planejava contar sobre o que encontrei para Shane, mas quando saí, ele não estava em lugar nenhum. Procurei por ele ao redor da casa várias vezes. Fiz várias ligações para o celular dele, mas não tive nenhuma resposta. Era como se Shane tivesse desaparecido. Eu estava prestes a investigar mais, quando uma notificação apareceu no meu celular. Era de Shane,
e ele dizia que teve que ir embora devido a alguns problemas pessoais, mas que logo entraria em contato novamente. Tentei ligar, mas Shane não atendeu. Com o celular na mão, não prestando atenção com o que estava em minha frente, esbarrei no meu tio. Seu amigo acabou de sair. Ele disse que aconteceu um imprevisto. Acabei de chegar em casa e dei de cara com ele. Ele disse ter dado uma olhada no sistema de aquecimento. É um garoto muito esperto ele, né? Pensando que meu tio poderia ter expulsado Shane, tentei contornar a situação, dizendo que agora não iríamos precisar encontrar mais alguém para consertar o que quer que estivesse acontecendo. Ao passo que o tio John apenas balançou a cabeça e entrou para dentro de casa. Depois disso, nunca mais conversei com Shane, acreditando que ele estivesse com raiva por ter sido expulso de um lugar que estava prestando um favor. Naquela mesma noite, fui acordado pelos assovios por volta das 2:30 da madrugada. Apesar de todos os meus instintos me dizerem ao contrário, fui até o porão para investigar melhor. Encontrei uma entrada bloqueada por um cadeado e o cortei com um alicate. Para entrar ali, tive que me espremer por um corredor estreito e claustrofóbico. Ali, continha aquele cheiro insuportável de canela, até que a passagem se alargou. O cheiro de canela queimada se tornou ainda mais insuportável. O ar estava pesado e eu comecei a suar por causa da temperatura sufocante. Uma única lâmpada pendia no teto que emitia uma luz fraca e trêmula. Naquele momento, vi pela primeira vez uma mesa de madeira forrada com fitas cassete e, sem pensar, caminhei lentamente em direção a ela, antes de perceber um gabinete de metal que ficava no centro da sala. Aparentemente, aquilo havia sido colocado estrategicamente para esconder algo circular no chão, que estava cheio de cinzas e pedaços de madeira carbonizadas. Um conjunto de tubos de diferentes tamanhos se projetava do topo do gabinete de metal e se afunilava em um duto que parecia exatamente com o que Shane estava tentando encontrar. Olhei para frente e para trás, entre a mesa e o gabinete, sem saber qual investigar primeiro, mas acabei me aproximando da mesa, depois de notar uma pilha de sacos empilhados contra ela, com canela escrito em cada um. Meus olhos foram atraídos para a superfície bagunçada da mesa. Entre as fitas cassete espalhadas, havia outro gravador. Apesar de não querer ouvir o que poderia estar gravado ali, apertei o botão play. A princípio, ouvi uma estática fraca, antes de tocar algo que fez meu sangue gelar. Era uma das sinfonias de assovios soando distante, mas claro o suficiente para distinguir sua melodia aguda e irregular. Comecei a tremer enquanto o áudio tocava, mas continuei observando o que tinha na mesa, até que encontrei uma fita em particular, cujo rótulo dizia Shane, 16 de fevereiro. Apesar de temer o que ouviria, troquei as fitas, e como esperado, a outra emitiu mais assovios, porém em tons diferentes. O mais perturbador foi que imediatamente os reconheci como os mesmos que ouvi ontem à noite. Nesse momento, me desesperei e rapidamente tentei ligar para Shane. Então, comecei a ouvir um conjunto de vibrações que coincidiam com minha chamada. Lentamente, encarei a direção de onde o som vinha, olhando para um dos cantos escuros da sala. Sussurrei o nome de Shane enquanto meu celular escorregava da minha mão suada e trêmula, e continuei parado no mesmo lugar, enquanto a tela brilhante do celular do meu amigo se movia em minha direção, acompanhada pelo som de passos lentos e pesados. Meu estômago revirou assim que percebi que estava acompanhado durante todo esse tempo. Aquele era o celular de Shane, mas a figura que se aproximava era definitivamente muito mais alta do que meu verdadeiro amigo. Essa pessoa estava sem camisa,
Seus braços e torso estavam cobertos com o que parecia ser tinta cinza e vermelha. O indivíduo usava calças e tinha 2 chifres curvos projetando-se de sua cabeça, junto com um longo nariz parecido com um focinho. Imediatamente abstraí a ideia de que aquilo era uma máscara, ou, pelo que parecia, a cabeça real de um animal. Quem está aí? Eu murmurei, enquanto tropeçava contra a mesa. Depois de soltar uma respiração profunda, a coisa caminhou até o gabinete de metal e abriu uma escotilha sem dizer nada. Nesse momento, fui atingido por uma nova onda daquele aroma de canela defumada. De repente, o que parecia ser um homem começou a avançar em minha direção. E esse foi o momento em que tive força nas pernas para correr o máximo que podia. Antes de correr escada acima, olhei para trás mais uma vez, para ver a figura com cabeça de touro, agora de frente para mim, segurando um crânio humano em uma de suas mãos. Eu me espremi pela passagem que havia passado anteriormente, gritando por ajuda enquanto saía do porão. Corri para o jardim e desabei dentro do meu carro, pensando que jamais voltaria para dentro daquela casa. Sem saber o que fazer, imaginei a possibilidade de ligar para meu tio, para a polícia ou simplesmente ir para algum lugar seguro. Então, decidi seguir a última opção. Ainda não consigo entender o que a polícia descobriu. O gabinete de metal aparentemente funcionava como um forno. Os investigadores encontraram restos humanos dentro do gabinete, principalmente ossos, vindos de pelo menos 8 indivíduos diferentes, incluindo Shane. Toda a vizinhança acreditou que meu tio fosse responsável por trazer pessoas para a morte. Ele as colocava dentro daquele gabinete de metal, acendia o fogo e literalmente cozinhava as suas vítimas vivas. Essa conclusão foi aceita depois de descobrirem que as paredes internas do gabinete estavam cheias de marcas de arranhões. A canela havia sido jogada para disfarçar o cheiro de carne queimada, mas o que mais me incomodou foi como funcionava aquele emaranhado de tubulações que convertiam a acústica dos gritos das pessoas nos simples assovios irritantes que eu escutava noite ou outra. Cada vez que eu sentia o cheiro de canela queimada e ouvia aquele assovio medonho, eram, na verdade, os gritos agonizantes de alguém enquanto estava sendo assado vivo. Meu tio John, obviamente, foi preso naquele mesmo dia e não teve advogado nesse mundo capaz de o defender. A polícia encontrou 15 fitas cassete espalhadas por todo o porão, cada uma marcada com nome e data, o que de certa forma ajudou os investigadores a identificar algumas das vítimas. Mas havia uma fita em particular que me paralisou assim que soube de sua existência. Eu a vi enquanto tentava ligar para Shane, logo antes de ouvir seu telefone vibrar. A fita em questão tinha meu nome escrito nela, junto com a data de 18 de fevereiro. Até a próxima. Obrigado.